Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos trabalhar nessa aula de hoje sobre Immanuel Kant, né, e a sua teoria do conhecimento, descrita no seu livro aí, né, Crítica da Razão Pura, e também, né, trabalhar a questão da ética kantiana. Na aula de hoje, né, nós vamos finalizar o ciclo 2 para que a gente possa, né, iniciar o ciclo 3. Então, o Immanuel Kant, ele representa, né, o último filósofo da modernidade, né, e é um dos maiores iluministas aí, né, do seu tempo, né, com uma obra muito vasta em diversas áreas, né, do conhecimento. Immanuel Kant, né, que viveu aí por 80 anos, foi professor em universidade, né, nasceu na Prússia, né, que é a atual Alemanha. Ele, né, vai ter uma contribuição muito grande para, né, o iluminismo e para criticar, né, o antigo regime. O Immanuel Kant, ele era um grande crítico do antigo regime, dizendo que o antigo regime ele era uma amarra às formas de pensar, né, que ele impedia que as pessoas, né, se libertassem ali dos grilhões, né, de que amarrava, né, o pensamento, né, que impossibilitava as pessoas daquele tempo que viviam sobre o antigo regime de pensarem livremente, né? Então ele vai ser um grande defensor, né, dessa liberdade de pensamento, né, de fazer o uso da razão, daquilo que nos foi dotado, né, que os seres humanos, né, são dotados de razão, que nos diferencia de outros animais, né? Então ele a todo momento, né, ele vai trabalhar essa questão do uso da razão como forma, né, de um conceito universal, de buscar um conhecimento aí, né, que seja universal. Então, no seu livro, né, o que é esclarecimento, que também pode ser encontrado, né, com a tradução de que o que é ilustração, o Kant, né, ele vai resumir o seu pensamento, né, do que seria o iluminismo, né? Então, o iluminismo seria aquela ferramenta que por meio da razão libertaria os homens, né, que seriam se deixariam ser enganados pelas crenças, pelas tradições, pelas opiniões alheias. Tá? Então, somente com o uso da razão é que o homem poderia caminhar com as suas próprias pernas. Tá? Então, é nessa obra que, através dessa pergunta, o Kant ele vai discorrendo aí sobre o uso da razão como forma, né, de o ser humano encontrar a sua liberdade, né, e que o homem o ser humano ele passa a ser, né, o centro ali, né, de todo o processo do conhecimento. Vou mostrar para vocês mais à frente, né, que esse movimento ele mesmo, né, deu o nome de Revolução, né, Copernicana, né, porque até então os objetos que eram tratados ali como fonte de conhecimento, tá? E então nós estudávamos, né, teorizávamos, né, o conhecimento por meio dos objetos, né? E ele vai mudar isso daí, vai colocar o sujeito, né, como centro, né, do processo de conhecimento e a partir do sujeito que nós vamos atribuir juízos aos objetos, tá? Então, eu falo disso um pouquinho mais para frente, né, na Revolução Copernicana, né, naquilo que ele chamou. Então, o iluminismo ele é esse movimento, né, que prega o uso da razão para libertar os homens aí, né, dessas amarras que a sociedade do antigo regime impunha sobre ele, né, seja na questão política, seja na questão religiosa, que impedia, né, as pessoas de pensarem por conta própria. E a sua obra ela pode ser dividida, né, em dois períodos fundamentais, né, que é importante a gente classificar essa divisão, que é o período pré-crítico, né, que é o primeiro momento em que o Kant, né, ele vai, né, ter conhecimento ali, né, estudo apenas nas obras, né, racionalistas, né, principalmente influenciadas aqui por Leibniz e o Wolff, né, não sei se eu pronunciei certo,
mas que a partir do momento em que ele tem contato com as obras, né, de David Hume, a filosofia dos empiristas, ele fala que vai ter um despertar dogmático, né, que ele estava, né, embebido, né, e estava preso naqueles dogmas do racionalismo, mas que não poderia, né, deixar, né, ignorar o conhecimento produzido, né, pelos empiristas, né, o conhecimento que era desenvolvido ali pelos empiristas. Tá? Então, a fase, né, que ele chama de o período crítico dele, no qual ele vai escrever, né, a crítica da razão pura, que é o principal, né, objeto aqui da sua teoria do conhecimento, né, para a construção do conhecimento. Então, nós temos essas duas divisões. Um primeiro momento em que ele está em contato apenas com os textos dos racionalistas e o segundo momento em que ele tem contato, né, com as obras dos empiristas e, a partir disso daí, ele, né, cria a sua própria teoria. Então, nesse momento, né, da Idade Moderna, estava em voga ali duas grandes teorias, né? A teoria do racionalismo, principalmente encabeçada ali, né, por René Descartes, que a gente já viu, que atribuía a razão humana ali como um instrumento para conhecer a verdade, dizia que o ser humano tinha ideias inatas, né? E depois veio a teoria do empirismo, que era a sua rival ali, né? Principalmente influenciada ali pelo David Hume, John Locke, que vai dizer que todas as experiências, né, todas as nossas ideias vêm das experiências por meio dos nossos sentidos, tá? Que nós somos uma tábula rasa, né? E que esses sentidos vão imprimindo em nós, né, experiências. Tá? Então, no empirismo vai dizer que nós não temos ideias inatas. Então, da junção dessas duas teorias, o Kant, né, ele vai criar a sua teoria, né, do apriorismo, ou também conhecida como teoria do criticismo. Né? O apriorismo é a junção exatamente das duas, né, de formas a priori, né, que são formas que já tem em nós, né, que são inatas em nós, tá? E formas a posteriori, né, que é aquelas que vêm da matéria, né, que chega em nós por meio dos sentidos. Tá? Então, nem só por meio dos sentidos nós vamos produzir o conhecimento, né? E também somente com as nossas ideias inatas a gente também não produz conhecimento. Tá? Então é um processo de junção das duas. Então o Kant ele tenta fazer essa mescla, né, para resolver o problema tanto de uma teoria, né, do racionalismo quanto da outra, do empirismo. Tá? Então por isso que o Kant ele é um revolucionário, né, nesse momento. As obras de Kant elas vão ser, né, tão importantes que ela vai influenciar os pensadores que vão seguir, né, que vão se seguir, como o idealismo de Hegel, que vai ser tema da nossa próxima aula de filosofia, quanto, né, o positivismo, né, de Augusto Comte, que a gente já estudou um pouquinho, né, na sociologia, né, a filosofia ali kantiana. Então, a teoria do apriorismo é esse meio termo, né, entre o racionalismo e o empirismo. Então, olha só, o Kant ele vai concordar com os racionalistas, tá? E com os empiristas na questão de a razão é o elemento determinante no processo de conhecer. Então, ele não ignora, né, a razão, tá? Mas ele também vai dizer que não existe conhecimento sem o contributo da experiência, tá? Então, é por meio da experiência que a nossa razão vai processar, vai sintetizar aquela experiência. Então, todo conhecimento vai começar com a experiência, né? Mas ele vai dizer que não vai, não necessariamente todo conhecimento vai se originar, né, na experiência, porque nós já vamos ter um conhecimento a priori. Tá? Então, é um processo que começa com a experiência e a nossa razão, né, faz a síntese, né, desse conhecimento. E ele vai discordar, né, dos racionalistas
exatamente, né, falando que sem o contributo da experiência não pode, né, a razão conhecer o mundo. Né? Não vai adiantar nada a gente ter experiências, né, um conhecimento a priori, um conhecimento inato a nós, né, sendo que a gente não tem a experiência. Tá? Então, a experiência é necessária para a gente, né, conhecer, né, o mundo. E ele vai criticar, né, vai discordar aqui dos empiristas, dizendo exatamente que o conhecimento exige que o sujeito possua formas a priori, né, de sensibilidade, como a questão, né, do tempo e do espaço. Eu vou falar isso com vocês um pouquinho mais para frente. A noção de tempo e de espaço é um conhecimento a priori, né, de todos os seres humanos. Para receber os dados da experiência e formas a priori de entendimento, para organizar os dados sensíveis e construir o objeto de conhecimento. Tá? Então, nós precisamos ter esse conhecimento a priori para que a gente processe essas experiências sensíveis, né? Essa experiência advinda aí das formas, né, de objetos exteriores. Então, o conhecimento é uma construção mental que exige dados a posteriori. Então, a posteriori, até aqui espero que vocês tenham entendido, que é o que está fora, né? São os objetos, aquilo que chega em nós por meio dos sentidos. E formas a priori, né? O conhecimento a priori, é aquilo que já está em nós, né? Não necessariamente advindo aí, né, da experiência. Então, né, o Kant, né, na sua crítica da razão pura, ele vai, né, dizer que o conhecimento, né, ele é processado aí de duas formas, né, como eu já falei aqui com vocês, então não vamos me delongar, né, que é o conhecimento aqui a priori, né, das formas de conhecimento a priori, produzidas aí pelo nosso entendimento, e de uma matéria. Então, é da junção dos dois, tá? Por meio da matéria, nós vamos processar essas informações, vamos sintetizar essas informações, né, em nossa mente e dessa forma produzir, né, um conhecimento. Então, o conhecimento tem, portanto, duas fontes independentes, uma racional e uma empírica. E não como, né, as duas correntes defendiam, que era só racional ou só empírica. Então, Kant afirmava que todo conhecimento começa com a experiência, mas que a experiência sozinha não nos dá o conhecimento. A experiência forneceria a matéria do conhecimento, enquanto a razão organizaria essa matéria de acordo com suas formas próprias, com as estruturas existentes no conhecimento. Então, aqui mais uma vez, né, trazendo aqui para nós que o conhecimento ele inicia com a experiência, né? Mas que ela sozinha, né, não iria fazer nada, tá? Não iria adiantar nada se nós não tivéssemos um conhecimento, né, advindos aqui da razão, a priori, para organizar essa matéria. Então, em sua teoria do conhecimento, o Kant classificou o tangível e o abstrato em dois grupos, né? Aquilo que podemos conhecer, né, que são as coisas que as pessoas podem presenciar, tocar, ver, experimentar, né? Mesa, cachorro, né, cadeira, celular, garrafa, né? Enfim, né, que chega em nós por meio dos sentidos, e aquilo que por si só, né, são desconhecidas, né? Como Deus, conceito de liberdade, são conceitos abstratos, né? O conceito aí cuja existência, né, se baseia em pressuposições necessárias, né? São conhecimentos aí a priori que nós não podemos experimentar, tá? Então aqui ele está discordando do ceticismo de David Hume, né? O David Hume diz que como nós não podemos experimentar Deus, né? Né, ter uma experiência sensível de Deus, ele, né, não existiria. Aqui o Kant ele concorda que Deus existe, inclusive, né, eu já falei, ele era um religioso, né? E só que a gente não pode experimentar ele, né? Então são coisas que por si só são desconhecidas, mas nem por isso, né, a gente pode afirmar que existe ou que não existe. Tá? Então, esses conceitos aqui abstratos, né, a gente não pode tomar um partido de falar, de afirmar que existe ou não existe. Tá?
Aí o Kant, né, ele vai fazer uma distinção entre os juízos analíticos e os juízos sintéticos, né, para diferenciar esse conhecimento que chega em nós por meio, né, das formas a priori e a posteriori. Então, os juízos analíticos são aqueles em que o predicado, né, ou seja, a qualidade ali, já está contida no sujeito. Tá? Então, olha, o triângulo tem 3 ângulos. Né? Todo solteiro não é casado. Essas afirmações já tem, né, já está contida ali no sujeito. Um triângulo, independente do local onde que nós estamos, né, se eu falo um triângulo, vocês já logo pensam que o triângulo tem 3 lados. Né? Se eu falo para vocês, desenhe um triângulo aí numa folha de papel, vocês vão desenhar um triângulo, não importa o tamanho dele, né? Não importa, né, se está um pouco torto, se não está, né? Vai ter 3 lados, né? O triângulo de todo mundo vai ter 3 lados, tá? Então é um conhecimento, né, que o predicado já está contido no sujeito. Eu não preciso dar descrições, né, para vocês desenharem um triângulo. Agora, todo solteiro não é casado. Eu também, né, não preciso dar mais descrições. Né? Todo solteiro não é casado, quer dizer que é solteiro, já está com a informação, né, contida aqui. Agora, o que não está contido aqui? Se eu falar, o triângulo é azul. Isso daí é um conhecimento, né, que eu preciso de uma experiência. Aí vai ser um juízo, né, sintético, né, a posteriori, que a gente vai ver depois, né? Porque eu não posso afirmar que todo triângulo é azul, porque tem triângulos azuis, amarelo, né, preto, branco, marrom e assim por diante, tá? E eu também não posso falar que todo solteiro é homem, porque pode ser ter, né, solteiro também mulher, né? As mulheres também podem ser solteiras, né? Pode não estar casadas, tá? Então, os juízes analíticos, eles não dependem da experiência, né? Eles são universais e necessários. É uma busca constante, né, do Kant, né, por conceitos universais, né? Porque se todos os seres humanos são dotados de razão, né, então essa razão ela tem que ser universal para se chegar a um conhecimento. Né? Então, todos nós temos que, né, chegar ao mesmo conhecimento utilizando aí a razão, né? Como o fato desse daqui. Né? O triângulo tem 3 ângulos. Né? Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo vai desenhar um triângulo, né, de 3 lados. Então, ó, no entanto, não trazem informações novas sobre o sujeito, não enriquecem o conhecimento, apenas tornam mais claro aquilo que já se sabe sobre o sujeito. Então, sim, eu não estou trazendo nenhuma informação nova. Né? Se eu falo o triângulo tem 3 ângulos, pronto. Né? O que eu estou trazendo de novo? Agora, se eu falo assim, o triângulo, né, tem uma determinada cor, aí eu trago uma informação nova, que advém, que começa de onde? Da experiência. Então, é isso que o Kant vai chamar de juízo sintético. Tá? Os juízos sintéticos são aqueles em que o predicado acrescenta informações novas sobre o sujeito, ampliando, né, o seu conhecimento. Então, ó, todos os corpos são pesados, né? Os corpos se movimentam. Então, os corpos, né, é o sujeito aqui tem uma extensão, né? Então, todos os corpos têm uma extensão, né, que é a sua forma. Pode ser a forma de um celular, a forma de uma garrafa, né? Então, um exemplo aqui, ó, forma da minha garrafa. Todos os corpos têm uma forma, mas eu posso falar que todos os corpos são pesados? Para me afirmar isso, eu preciso de uma experiência. Eu preciso pesar, né? Para me falar assim, essa garrafa é leve, essa garrafa é pesada, eu tenho que experimentar. Né? Não é um juízo a priori, porque nem todas as garrafas vão ser leves e nem todas as garrafas vão ser pesadas. Tá? Então, todos os corpos se movimentam. Para mim ver que os corpos se movimentam, eu preciso ter uma experiência, né, visível desse corpo se movimentando. Né? Então, os juízos sintéticos aqui, né, ele precisa de um conhecimento a posteriori, né? Ou seja, ele precisa de uma experiência, né, para trazer essa informação nova a esse corpo, né, a esse sujeito. Tá? Então, o predicado aqui, ó, pesam, movimentam,
né, ele acrescenta informação nova ao sujeito, que é os corpos. Então, ó, a extensão dos corpos é evidente, que todo corpo tem uma extensão. Agora, peso e movimento são predicados obtidos pela experiência. Concordam? Né? Somente por meio da experiência que a gente vai saber se esse corpo é pesado ou se ele está parado ou movimentando. Então, portanto, os juízos sintéticos são a posteriori, né? Dependem da experiência dos sentidos contingentes particulares. Então, nós temos aqui duas, né, diferenças dos juízos. Os analíticos, que não precisam da experiência, né, que eles, por si próprios, né, são conceitos ali universais, né, a ideia de triângulo, né, e os juízes sintéticos, né, que precisa da experiência, que precisa de um conhecimento a posteriori. Tá? Então, se eu falo aqui, ó, todos os triângulos são azuis, eu preciso de uma experiência visível para me falar que todos os triângulos são azuis, porque existem outros triângulos, né, de outras cores. Então, mas aqui não é novidade, né? A novidade vem, né, para Kant no juízo sintético a priori, tá? Que que traz uma informação nova, né, sobre o sujeito, né, mas que não necessariamente precisa da experiência, tá? Que é o que ele vai chamar ali, né, do conhecimento puro, né, que é um conhecimento puro, com informações novas, mas sem ser necessário a experiência, tá? Como, por exemplo, né, duas linhas paralelas jamais se encontrarão no espaço. Né? Então, eu tenho a informação, né, do que é uma linha, tá? Mas eu estou acrescentando ali a questão delas serem paralelas. Né? Então, essa informação é uma informação nova, tá? Mas que eu não preciso da experiência para me saber que elas, sendo paralelas, elas não vão se cruzar, não vão se encontrar. Essa informação paralela, né, ela já vai me indicar que elas não vão se cruzar no espaço, mas é uma informação nova, que eu não preciso, né, fazer uma experiência nesse momento aqui para saber que elas não vão se cruzar. Então, é um conhecimento universal, é um conhecimento puro. Tá? Então, essa é a grande contribuição aqui, né, de Kant, né, dizendo que os juízos sintéticos, a priori, né, são o conhecimento puro. Tá? Então, é aqueles que estão dentro de nós, que a gente processa informações novas, mas sem necessariamente utilizar, né, da experiência para comprová-los. Então, para Kant, não é o objeto que determina o conhecimento do sujeito. Né? Pelo contrário, é o sujeito quem produz o conhecimento, a partir de princípios a priori, ou seja, da razão. Né? Vamos tratar aqui esse conhecimento a priori como, né, a razão que cada um de nós temos, que sintetizam os dados empíricos, né? Os dados advindos por nós por meio dos nossos sentidos. Tá? Então, é aqui que acontece a revolução copernicana que o Kant chamou, né? Essa inversão, né, de valores, porque até então era o objeto que a gente tratava como sendo determinante para produzir o conhecimento, tá? Que chegava em nós, né, por meio do conhecimento. Mas o Kant ele vai inverter essa lógica, vai falar que é o sujeito que, né, produz o conhecimento ali em cima daquele objeto. Tá? Então, isso é a revolução copernicana, né, de Kant. Por que copernicana? Porque Nicolau Copérnico, naquele momento, ele inverte, né, a teoria ali geocêntrica, né, dizendo que a Terra era o centro, né, e que o Sol girava em torno, né, da Terra. O Copérnico, o que ele vai fazer? Ele vai falar que é o Sol, né, que é o centro, e os planetas que giram em torno do Sol. Tá? Então, ele faz essa inversão, né, com os astros, e o Kant faz essa inversão com, né, o sujeito que produz o conhecimento. Então, na Revolução Copernicana, né, é o sujeito que atribui um papel determinante, né, no ato de conhecer.
vou dar um exemplo ali logo à frente para vocês, tá? Então, esse já não resulta, como se pensava até então, de uma adequação do sujeito a uma realidade exterior, né? Que anteriormente tinha o papel determinante no processo, mas sim de uma construção mental a priorística, né, do espírito, né? Uma construção mental ali advinda ali, né, das nossas experiências, né, a priori e a posteriori. Então aqui tá o exemplo, né, que eu falei com vocês, né, uma síntese, né, desse papel do sujeito no processo, né, do conhecimento, de construção do conhecimento. O sujeito pensante, né, e o objeto pensado, né, o fogo, né, o calor aqui. Então o sujeito pensante é quem? É o João, tá? E o objeto, né, pensante aqui é o calor, é o fogo. Quem vai construir, né, essas razões é o sujeito pensante, né, não o fogo. Né? O fogo ele vai chegar aqui por nós por meio da sensibilidade. Então, por meio da sensibilidade, né, o ato ali de estar quente, né, é que nós vamos construir essas razões. Tá? Então, é nós que vamos atribuir juízo ao objeto, e não o objeto é que vai atribuir juízo ao sujeito. Por quê? Nem para todo mundo vai estar quente, por exemplo, né? Um determinado ambiente, um determinado fogo. Tem gente que passa a mão no fogo ali e não sente. Né? Enfim, é o sujeito que vai, né, por meio dessa experiência, tá, atribuir, né, o juízo ao objeto, e não o contrário. Aí mais um exemplo aqui, ó. Né, o conhecimento aqui a posteriori, né, a garrafa. Né? Então, eu estou tendo a visão, estou tendo a experiência de uma garrafa, né, a sua visão. E por meio, né, desse conhecimento a posteriori, exterior, tá, que vem aí em nós por meio do sentido, nós vamos ter aqui, né, o processamento da nossa razão, né, a síntese, né, que são as formas puras aqui da nossa razão, né, a noção aqui de espaço e tempo, né, que é um conhecimento aqui a priori, tá, que todos nós temos, que é universal e necessário. Tá? E depois nós vamos categorizar, né, que também são conhecimentos a priori, esse objeto, a quantidade, a qualidade, a relação. Né? Então, se tem várias garrafas ali, né, eu vou ter essa categoria assim, de quantidade, de quantas garrafas tem, né, por meio ali dessa experiência, né, sensível, dessa experiência, né, visível. Então, o conhecimento ele chega por nós pela experiência, então todo conhecimento ele inicia na experiência, tá? Juntamente com esse conhecimento a priori, que é a nossa razão pura, né? O conhecimento que todos nós temos, né? De espaço, de tempo, mas, né? Nem todo, ó lá, lembrando que a priori vem da experiência, mas não depende dela. Né? Então, lembrando que essa noção aqui de espaço e de tempo não depende, né, da experiência de eu saber o que é uma garrafa, por exemplo. Né? Por exemplo, essa garrafa aqui, eu tenho conhecimento sensível dela. Então, para mim saber o que é uma garrafa. Mas, para mim saber as dimensões dessa garrafa, onde que ela está, a distância que ela está de mim, se ela está em cima ou embaixo de uma mesa, eu não preciso ter experiência dela. Tá? Então, se eu coloco essa garrafa em cima de uma mesa e olho ela, isso daí já é um conhecimento a priori. Eu sei que ela está em cima. Se eu coloco ela embaixo, eu sei que ela está embaixo. Tá? Mesmo sem ter a experiência, né, sensível dela. Eu sei a sua localização no tempo e no espaço. Eu sei categorizar quantas tem, né, a qualidade, né, dela. Então, nós temos algumas categorias, né, advindas aí da nossa razão pura que vai processar as informações advindas pela experiência. E agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre, né, a ética, né, do dever ser em Kant. Então eu começo com essa frase aqui, né, de Kant. A moral propriamente dita não é doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade.
né? Então, a moral é algo que cada um de nós, né, temos, né, dentro de nós, e ela, né, vai ensinar a gente a se tornar digno dessa felicidade, né? O nosso comportamento, né, vai mostrar se a gente é digno dessa felicidade ou não. Então, o Kant ele vai procurar um conceito universal ali também de moralidade, né, aplicada a todos. E esse conceito universal ele é muito importante, né, porque ele vai fazer a pergunta, né, como que eu sei se a minha ação ela é moral seguindo o dever, né, ou seguindo as minhas inclinações, né, sentimentais, né, os meus desejos, né? Aí ele vai dizer que para a gente saber diferenciar, né, se uma ação moral ela é conforme o nosso dever, né, aquilo que deve ser feito, ou se ela é conforme as nossas inclinações, né, sentimentais, né, de prazeres, enfim, com algum objetivo específico. Resumindo, é aquele ditado, né? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, se você vai fazer uma ação, mas você deve se perguntar assim, né? Eu devo fazer? E se você responder, né, que outra pessoa, se fizesse com você, você não gostaria, então você não deve fazer. Tá? Então, esse é um conceito universal, como por exemplo, a mentira. Né? Você, todo mundo às vezes mente, né? Eu já mentiu alguma vez, mas aí você pergunta assim, você gosta que as pessoas mentem para você? Né? Provavelmente não. Então, se eu não gosto que as pessoas mentem para mim, a mentira, né, é algo que eu não devo praticar, né? Porque senão vai provocar, né, uma desordem, né? Se a mentira for algo universal, né, as sociedades elas vão ruir, né? Toda organização que nós temos, né? Nós vamos viver em mentiras. Então, mentira não, né, é algo bom. A mentira não é algo, né, que deve ser praticado aí como dever. Então, né, olha só, a filosofia moral de Kant afirma que a base para toda razão moral é a capacidade do homem de agir racionalmente. Então, né, mais uma vez, lembrando lá no início, né, sobre a ilustração, tá? Que a razão é a forma com que o homem, né, se liberta de grilhões, né, de não depender de juízos alheios, né, e agir por conta própria, né, ser livre, né, para agir. Tá? O fundamento para esta lei de Kant é a crença de que uma pessoa deve comportar-se de forma igual a que ele esperaria que outra pessoa se comportasse na mesma situação, tornando assim seu próprio comportamento uma lei universal. É o que eu disse para vocês, né? Não faça, né, com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, dessa forma, o seu comportamento, né, ele vai se tornar aí uma lei universal, tá? Todas as pessoas começam, né, seguindo esse traço moral, né, esse comportamento moral, né, vai seguir aí uma lei universal. Aí nós temos, né, algumas definições, né, tanto de ética quanto de moral, que eu vou explicando aqui para vocês. A ética é um sistema de regras absolutas. Então, a ética é um sistema que está fora, né, do sujeito. Né? É aquilo que a sociedade espera que você haja, né, da forma com que você age. Tá? Então, são regras exteriores ao sujeito. Né? Então, um comportamento ético é aquele comportamento que você segue conforme o que a sociedade espera, né? Conforme as regras absolutas estabelecidas em cada sociedade. O valor moral das ações provém das intenções com que são praticadas. Aí aqui depois eu vou dar uns exemplos, né, para vocês, tá? Na questão ali das intenções. Porque é na intenção que nós vamos saber se uma pessoa ela está seguindo um dever, né, em ser, né, puramente por ser o certo a se fazer, ou se ela tem alguma inclinação por trás, né, daquela intenção. Tá? Por exemplo, ajudar uma pessoa. Eu estou ajudando uma pessoa simplesmente porque ela precisa, né? Então eu estou, né, tendo a minha ação, a minha intenção é em simplesmente, né, seguir um dever. Agora, eu estou ajudando aquela pessoa
para ganhar algo em troca, para ganhar uma bonificação, né, para ganhar uma recompensa, para ganhar um status, né? Então, essa intenção aqui, né, não tem tanto valor, né? O valor por trás, né, das nossas intenções é o que vão mandar, né? O que vai determinar aqui a nossa moral. As regras morais devem ser respeitadas independentemente das consequências, tá? Então, independentemente se a minha verdade ela vai prejudicar alguém, né, eu devo falar a verdade. Eu não devo pensar na consequência, né, desse fato. Eu devo seguir o que é moralmente certo, né, dever de não mentir. Tá? Então, às vezes, se eu conto uma mentira, eu vou poupar o sofrimento de uma pessoa. Quem aqui, né, não já viu algum filme ou alguma história, né, da pessoa chegar, né, com uma roupa, né, e falar assim, tô bonita nessa roupa. A pessoa está ridícula, né, parecendo um palhaço, e você fala assim, não, está linda, né? Você mente para o quê? Para não, né, magoar os sentimentos daquela pessoa, né, para que ela, né, não fique triste, né, com a sua sinceridade. Mas o certo seria falar, você está ridícula, né? Troca essa roupa aqui que nós não vamos para um circo, né? Você vai para um trabalho, enfim, tá? Então, independente das consequências, devemos sempre seguir, né, esse valor moral, né, do dever, né, de falar a verdade, né, de não roubar e não pelas consequências. As regras morais são leis que a razão estabelece para todos os seres racionais, né? Então, essas regras morais, elas estão dentro de cada um de nós, né? Cada um de nós temos esse senso aí de dever. Então, por isso que ele busca esse conceito aí universal, tá? Para essas regras morais. Se todos nós somos seres humanos racionais, né? E é a razão que vai, né, ser estabelecida, né, a moral que vai estabelecer aí essa razão, então tem que ser todo mundo seguir a mesma coisa. Tá? Então esse conceito de lei universal ele é muito presente aí na filosofia kantiana. Aí nós temos aqui algumas regras, né, absolutas, né, que vai até relembrar um pouquinho as outras ali. Olha, as obrigações morais são absolutas, porque não estão sujeitas a exceções, mesmo se aplicá-las, mesmo se ao aplicá-las, né, tiver consequências negativas. É o caso que eu falei com vocês, né, daquela mentirinha ali, né, da falta de sinceridade com a roupa da pessoa. Então, mesmo se tiver uma consequência negativa de eu falar aquela verdade ali, né, eu devo falá-la. Né? Essa regra moral ela é absoluta. E nós temos aqui, né, uma característica moral deontológica, tá? Que agir moralmente consiste em respeitar os direitos. Tá? Então, se nós não respeitamos os direitos, né, das pessoas, já é um comportamento amoral. Tá? Agir de forma a promover as melhores consequências não é permitido se implicar a violação de um direito. No próximo slide, né, eu vou falar a respeito exatamente dessa questão deontológica, tá? De que não importa se as consequências, né, elas vão ser melhor. Se eu estou ferindo o direito de alguém, né, se eu estou violando o direito de alguém, né, eu não devo praticá-lo. A obrigação de não mentir não varia consoante as circunstâncias, devendo nos casos ser respeitada e não o ser no outros. Então não tem exceção, né? A obrigação de não mentir é um dever, né? Não tem assim, vou mentir nesse caso e nesse outro caso não, né? Vou mentir para ajudar um colega, né? E não vou mentir no outro. Não, é não mentir. Tá? Inclusive, caiu uma questão no Enem, se eu não me engano, né, no ano passado, ou em 2018, exatamente falando dessa questão da ética kantiana, né, do não mentir.
e ela está na nossa, se eu não me engano também, ela está no nosso caderno de atividades, tá? Então depois vocês vão lá e tentem fazer essa questão, né? Tenham em mente, né? Não importa aquilo que você acha que é certo ou não, né? Para Kant, mentir em nenhuma circunstância é certo, tá? Então, não estou falando que você não deve mentir nunca. Às vezes você julga que uma mentira pode, né, provocar uma consequência melhor, né? Enfim, como o caso né, novamente aí da roupa da pessoa. Mas para Kant, em nenhuma circunstância, né, a gente deve mentir, né? Não é moralmente correto. Aí a questão da deontologia, né? Que nem sempre as nossas ações têm as melhores consequências possíveis, né, de ser praticada. Aí aqui tem o exemplo, né, do lançamento da bomba atômica em Hiroshima, né, que tinha previsivelmente melhores consequências do que não o fazer, né? Evitava um número de mortos muito superior caso não houvesse a rendição do Japão. Ou seja, aqui ele está falando que lançou a bomba, né, para acelerar a rendição do Japão. Né? Houve, né, milhares de mortes, mas que às vezes, se não tivesse tido essas milhares de mortes, essa bomba atômica, o Japão não iria, né, ter se rendido e a guerra se estenderia por mais tempo, provocando, né, às vezes, muito mais morte. Né? Se eu não me engano, foi cerca de 70 mil mortes, né, em Hiroshima. Então, por exemplo, se a guerra se estendesse, haveria 200 mil mortes. Tá? Tô usando números aí aleatórios aí. Tá? Então, aquelas 70 mil mortes meio que compensou o que possivelmente, né, seria um número maior de mortes. Um outro exemplo aqui. Então, esse caso aqui não deveria acontecer de toda forma, porque nós estamos violando o direito das pessoas à vida, daquelas 70 mil pessoas que morreram. Um outro exemplo aqui, um sequestrador, né, sequestra um ônibus e está com um cinto ali cheio de bombas, está com uma arma, né, apontada para a cabeça de um refém, né, enquanto os outros estão ali dentro do ônibus, e um atirador de elite, ele, né, acerta o sequestrador, mas juntamente, né, ele mata aquele refém que estava com ele. Né? Mas essa ação dele teve uma consequência, né, possivelmente melhor, né, que salvou a vida do restante, né, dos passageiros ali. Né? Então, assim, foi um inocente que morreu, mas para salvar, né, 40 outros passageiros ali. Tá? Mas, né, segundo a deontologia, isso, né, está errado. Mesmo que a consequência do atirador, né, dele não ter atirado e o sequestrador matasse todo mundo ali, né, essa ação não, né, estaria correta de ser feita porque ele matou, né, um inocente. Né? Então, ele não respeitou o direito, né, daquela pessoa ali à vida, por exemplo. Tá? Então, segundo Kant, né, e os deontologistas em geral, matar pessoas inocentes é sempre moralmente errado, sejam quaisquer forem as consequências de não fazer. Né? Então, qualquer que fosse a consequência daquele atirador, né, de não ter atirado, de não ter matado, né, aquele sequestrador, que explodisse todo o ônibus ali, ainda assim, né, seria errado a gente fazer essa ação, né, de matar a pessoa inocente. Tá? Então, isso não quer dizer, né, que você concorde. Às vezes, em número, você concorda, né? Salvar uma pessoa, né, e matar uma pessoa para salvar um número maior, tá? Mas, né, segundo Kant, isso é errado. Eu me lembrei aqui de um seriado muito bom, tá? Às vezes alguns de vocês já devem ter escutado, que é The Good Place, né? O Bom Lugar. Tinha na Netflix até pouco tempo atrás, né, que eu mesmo assisti, né? Recomendo demais, né, vocês para entender essa questão, né, da ética de Kant, e é um seriado, né, bem pequenininho, né, curtinho, de comédia, né, e que filosofa, né, sobre essa questão da ética de Kant. Então, assista ali os 3 primeiros episódios que vocês vão querer assistir, né, todo o resto. Foi assim comigo.
né? E de uma forma engraçada, né, vocês vão compreender essa questão aqui da ética kantiana. E aqui, né, a gente tem os tipos, né, os diferentes tipos de ação, né, que o indivíduo faz, né, segundo a sua inclinação, para a gente saber, né, qual que é, né, a validade moral aí de uma ação, né? Então, nós temos as ações contrárias ao dever, aquilo que não deve ser feito, que são as ações, né, imorais, aquelas que não vão cumprir as regras, né, ou normas morais e que surgem sempre por inclinação sensível, tá? Então, sempre seguindo os nossos prazeres, tá? Então, sem respeitar nenhum tipo de norma, tá? Então, isso é uma imoralidade, é uma ilegalidade. Quando a gente sempre segue, sempre faz nossas ações pensando em nós mesmos, né? Nas nossas inclinações ali sensíveis. Então, isso deve ser evitado ao máximo, né? Não importa como. Aí nós temos as ações conforme o dever, movidas por inclinações sensíveis, tá? São as ações que vão cumprir normas morais, mas que ocorrem por interesse ou vantagem pessoal ou por qualquer outro sentimento. Então, é uma questão de legalidade. Você não está fora das regras, tá? Mas, né, a sua ação ela não foi por puramente dever, porque era o certo a se fazer, mas por inclinações sensíveis. Um exemplo aqui é uma pessoa que perdeu a carteira, né? Você achou essa carteira, né? E você fala assim, não vou me preocupar em devolver, não. A pessoa que tire, né, esses documentos de novo, né? Ela que se exploda para lá. Mas aí a pessoa fala e fala assim, olha, quem achou meus documentos, né? Eu vou estar oferecendo uma recompensa aí de R$ 500. Aí você fala assim, opa, né? Por R$ 500 eu vou ter a casa da pessoa, né? Eu procuro ela e entrego esse documento. Ou seja, né, o certo a se fazer era você achou o documento, entregue para a pessoa, não te pertence, né, esses documentos. Agora, né, você fez algo certo, que é devolver os documentos, né? Mas você teve uma inclinação, a sua ação só partiu a partir do momento que ele, né, ofereceu uma recompensa, tá? Como, por exemplo, também aumentar o preço. Você tem um comércio, né? Você não aumenta o preço, né, dos seus produtos, é, não porque você não queira aumentar, mas porque você está com medo de perder, né, os seus clientes. Então, você também não está seguindo aí, né, o seu dever de simplesmente praticar um preço justo, né? Você está praticando esse preço, né, mais baixo porque você não quer perder os seus clientes. Então, você tem uma inclinação por trás dessa sua ação. E nós temos as ações conforme o dever. Aquela, né, que o Kant diz que todos nós, né, devemos fazer o máximo aqui para cumprir, que é a questão aqui da moralidade. Tá? Então, é com base na intenção da nossa ação que nós vamos descobrir, né, o valor da nossa moralidade aqui, né, que ele pretende tornar aí uma lei universal, né, como o fato de não mentir, né, de você cumprir as regras ou normas morais simplesmente porque é o certo a se fazer e não como uma exigência, como uma recompensa. Como, por exemplo, o fato de não roubar. Né? Você não roubar porque você tem medo de ser punido, né? É uma questão aqui de legalidade. Você não está roubando, né? Mas por trás tem uma intenção. Você está com medo, né, de ir para a cadeia, né, de ser pego. Tá? Agora, você não roubar deve ser algo que deve ser praticado porque é errado se fazer. Tá? Então, essa é a ação, né, inclinada aqui por puro dever. E aí, o Kant ele vai separar, né, o cumprimento do dever em duas tabelas, né, digamos assim. O imperativo categórico, que é aquele que a gente, né, deve procurar seguir, né, e o imperativo hipotético, que é aquele que, se você quer A, tem que fazer B. Né, é aquele que você tem inclinações sentimentais, né, de desejos ali por trás. Tá? Então, no imperativo categórico,
o cumprimento do dever é uma ordem não condicionada pelo que de satisfatório ou proveitoso possa resultar do seu cumprimento, tá? E no hipotético, o cumprimento do dever é uma ordem condicionada pelo que de satisfatório ou proveitoso pode resultar, né, do seu cumprimento. O que você vai ganhar se fazer isso? Né? O que você vai perder se fizer isso? Tá? Aqui não, aqui você age simplesmente por ser o certo a se agir. 2. A palavra imperativo quer dizer obrigação, né? Com a palavra categórico, Kant está a se referir às obrigações absolutas que todos temos, né? Sempre, que a gente tem que ter sempre, tá? Então, é a obrigação que nós, né, temos que ter sempre, de fazer o correto, de seguir o dever, de cumprir o dever, tá? Aí aqui o hipotético, né, está ligado a um certo desejo, né? Então eu vou fazer isso só se tiver uma recompensa, tá? 3. A obrigação de salvar uma pessoa do afogamento, se estiver ao nosso alcance fazê-lo, não é hipotética, né? Então eu não vou, né, o que eu vou ganhar com isso, né, salvando que a pessoa, né, se eu posso salvá-la, né? Eu vou e salvo, é o cumprimento do dever, é o certo a se fazer, tá? Agora, no caso aqui, hipotético, né, só tenho a obrigação de estudar medicina na condição de querer, né, ser médico. Então, assim, eu estudo A, né, para querer B. E assim, né, por diante. Se eu mudar de ideia e desistir de ser médico, eu não vou estudar mais medicina, não tenho por que estudar medicina. Tá? O mesmo caso aí, né, muitos devem estar se pensando, né, de filosofia. Não quero estudar filosofia, mas estou estudando porque eu preciso, né, para acertar as questões aí no Enem. Aí um exemplo aqui, né, do praticar preços justos é uma obrigação absoluta, né, na imposição categórica, né, no imperativo categórico. No imperativo hipotético, praticar preço justo é um dever se for do meu interesse, né? Se for para mim não perder clientes, se for para mim quebrar a concorrência, enfim, tá? Então tem esses dois tipos aí, né, do cumprimento do dever. Então, você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver, né, os seus problemas. É aquilo, né, resumindo aí até um pouco mais a questão de fazer uso da razão, né, para se libertar, né, dos juízos alheios, das tradições, né, dos dogmas, tá? Então, só a partir disso daí que você realmente vai ser livre, quando você faz uso do seu pensamento sem depender de ninguém. E concluindo aí, então, né, a lei moral de Kant é baseada na ideia de que os seres humanos são racionais e independentes, tá? De que todos, né, têm essas características. Em sua obra Metafísicas da Ética, Kant propõe que a razão humana é a base da moralidade. Tá? Segundo Kant, toda ação deve ser tomada como um senso de responsabilidade ditado pela razão. Ou seja, toda ação, né, deve ter em mente aquela ideia, né, de que eu gostaria que, né, fosse feito comigo essa ação. Se eu não gostaria, então eu não devo fazer. Né? Ela não deve ser uma ação universal. Então, a ação universal é aquilo que eu proponho a fazer e gostaria que as outras pessoas fizessem também. Tá? Não roubar, não mentir, né? Não matar e assim por diante. Então, a aula ficou bem extensa aí, porque era para ter separado em duas aulas, né? Uma só sobre a teoria do conhecimento e outra sobre a ética kantiana. Mas eu tentei, né, fazer de forma bem resumida aqui essas duas para que não atrasasse no nosso cronograma aí mais, né? Para a gente iniciar aí o ciclo 3, né, na próxima aula. Então, desejo a vocês aí bons estudos, né? Qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo aí, me perguntando para a gente estar aprofundando em alguma questão. Né? Lembrando que aqui né, eu tentei didatizar ao máximo, né, essas questões aqui, né, conforme, né, são cobradas aí no Enem essas questões, tá? E por conta, né, do nosso tempo. Então, né, fiquem com Deus aí, bons estudos e um grande abraço.